Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e todos os dias estamos aqui de segunda a sexta-feira para levar muita informação para vocês, nossos telespectadores em toda a nossa região aqui do litoral, muito especialmente para as cidades de Balneário Camboriú e também Camboriú. Por isso, vem com a gente a partir de agora, programa A Hora do Povo no ar para você. Vamos juntos, é claro, nesta segunda-feira, hoje, dia 22 de setembro, hoje começa a primavera, gente, é isso mesmo. Por incrível que pareça, com esse clima de segunda-feira, clima de inverno ainda, né? É reflexo aí do inverno. Estamos começando hoje oficialmente a primavera no nosso Brasil. Por isso, vem com a gente muitas informações hoje, ao vivo com a gente aqui nos estúdios da TVC Panorama, a doutora Ana Paula Vieira. Vamos falar de direito de família, por isso pode fazer as suas perguntas e interagir com a gente no 3360-1101, 3360-1101. Se você preferir também, pode mandar as suas perguntas no WhatsApp do Adilson Cardoso, que é o 479-8424-8870. 479-8424-8870, que nós teremos o grande prazer de ampliar as informações junto com a doutora por aqui. Por isso, dá uma olhadinha aqui na janela nossa panorâmica que nós temos aqui no nosso estúdio, na TVC Panorama. Uma segunda-feira de tempo nublado, muita chuva estava prevista para o final de semana, gente, muito especialmente para ontem, domingo. Realmente choveu em várias regiões do estado de Santa Catarina. Alguns locais choveu bastante, tivemos aí problemas como queda de granizo em algumas cidades do oeste de Santa Catarina, mas a previsão que se estabelecia aqui para a nossa região de Balneário Camboriú, nosso litoral norte, se confirmou, mas não da forma que a Defesa Civil estava alertando, que seria aí realmente fortes chuvas com ventos, inclusive com precipitação de muita chuva, alagamentos e tudo mais, e graças a Deus essa previsão se constatou, mas não da forma agressiva em termos de muita chuva. Graças a Deus que passou, mas ainda nas próximas horas de hoje, segunda-feira, a previsão é que muita chuva ainda é para cair aí na região do nosso litoral catarinense. Vamos ficar muito atento aí à previsão do tempo e também, é claro, a Defesa Civil, né, estadual e também dos municípios aqui de Balneário Camboriú e também de Camboriú. Olha, quero mandar um super abraço ao pessoal que está nos assistindo já pelo Instagram, já mandaram aqui um oi, brigadão aí pro nosso grande amigo Elson Prado, cabeleireiro, parceiro nosso, sempre está nos assistindo, mora ali no bairro Monte Alegre e atende ali na rua Monte Sotara, 319, um dos melhores cabeleireiros que eu já conheci e, é claro, amigo da gente, está em sintonia com a gente. Quer cortar o seu cabelo, quer fazer tintura, quer fazer mega hair? É com Elson Prado, cabeleireiro, ali no bairro Monte Alegre, na rua Monte Sotária, 319. Vamos juntos também com os nossos fiéis patrocinadores e apoiadores do programa Hora do Povo, Z Danças e Eventos. Essa que é uma das maiores casas de shows e bailes que nós temos aqui no nosso litoral catarinense. E olha, nessa quinta-feira, gente, nessa quinta-feira que vem, dia 25, vai tocar no Z para animar todas e levantar a galera. Os parças sobem ao palco para dançar, para tocar muito para os baileiros que gostam de um bom baile e, é claro, né, de descontrair também. Então você não pode perder os parças no Z Danças e Eventos. Acompanhe. Quer se divertir? Então vem para o Z Danças e Eventos. O melhor dos bailes, todas as quintas e domingos, a partir das 19 horas, com um delicioso jantar por conta da casa. E logo após, um maravilhoso baile para você se divertir, num ambiente climatizado e com muita segurança. Estacionamento gratuito. Os baileiros vêm para o Z Danças e Eventos, na Rua Peroba, número 51, bairro Tabuleiro, em Camboriú. As melhores bandas do sul do Brasil passam pelo Z. Vem dançar! Indiscutivelmente, as melhores bandas do sul do Brasil passam pelo Z Danças e Eventos. Grande abraço, meu amigo Ivandro, proprietário dessa casa de shows e bailes que é o Z Danças e Eventos, a casa da família. Toda a terça-feira também está tendo baile da melhor idade com o cantor Alexandre Souza, que está ali no Z para animar ali a melhor idade. E na quinta-feira é a quinta show e também no domingo tem baile para você se descontrair e muito ali no Z das Eventos.
Agora é 10 horas e 36 minutos, lembrando que vocês das cidades de Tijucas, Palhoça, São José e também a nossa capital do estado, Florianópolis, podem nos acompanhar através do canal 14.1 também da TV aberta. Nós estamos neste momento ao vivo também no Instagram e no site da TVC Panorama. Se você preferir, pode baixar também na comodidade do seu smartphone, na palma da sua mão, o aplicativo da TVC Panorama, que é leve, fácil e você vai acompanhar toda a nossa programação, não só o programa Hora do Povo, mas também o Muito Mais com Fábio Ismânia e depois tem o nosso jornal, que é referência no nosso litoral catarinense, que é o TVC News, com a apresentação de Saul Carvalho. Portanto, fique bem informado e comece bem o seu dia a partir de agora, programa A Hora do Povo para você. Vamos então com o Direito de Família, doutora Ana Paula Vieira. Prazer recebê-la pela segunda vez aqui nos estúdios da TVC Panorama, no programa A Hora do Povo. A doutora estava comentando nos bastidores, Adilson, no primeiro programa eu estava meio doente, estava meio gripado e hoje eu estou 100%. Que bom saber que a doutora melhorou e está hoje, segunda-feira, começando a semana com a gente. Bom dia, Adilson. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores e a TV Panorama, que sempre me recebe muito bem aqui nos estúdios. Para nós é um grande prazer receber os advogados, que nós temos advogados na segunda, na terça, na quinta e também na sexta-feira, cada um na sua área e agrega e muito para o conhecimento e também nos nossos telespectadores. Vamos lá então? Tem pergunta já, doutora. Bom dia, doutora. Moro com meu companheiro, doutora, há mais de 10 anos, mas nunca casamos. Eu tenho os mesmos direitos de uma esposa normal, fala aqui, doutora? Ela é uma esposa normal, né, doutora? Só muda algumas coisinhas, né? Sim, basicamente a união não foi registrada, né, aparentemente, nem no cartório, nem no registro civil, mas ela tem direito a tudo que foi adquirido na constância da união. A união estável presume-se que seja um casamento com regime de comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que foi constituído na constância, foi adquirido na constância da união, é partilhado e essa telespectadora terá direito, né, Adilson, independente de ter um regime de um casamento no civil ou uma escritura pública de união estável, ela vai ter direito sim. A partir do momento que se unem, né, tudo que é adquirido, então, doutora, para ficar bem claro, tudo que é adquirido o casal juntos, a partir daquele momento ela tem os mesmos direitos de tudo, né, doutora? Sim, ainda em que pese não tenha sido registrada essa união, né, nem no cartório de registro civil, nem numa escritura pública de união estável, ela vai ter direito desde que tenha sido adquirido na constância da união. Se o marido tem, por exemplo, tem 3 carros, mas isso foi antes da união, não se comunica isso, né, doutora? Não se comunica. Ou, por exemplo, ele tem um imóvel, é dele, esse imóvel já tem uma edificação lá. E durante a constância da união, eles edificaram um segundo piso, Adilson. Nesse caso, ela não vai ter direito ao terreno em si, a construção que já existia, mas sim aquilo que ela edificou. Né? Por exemplo, colocaram ali 100 mil para construir um piso superior. Ela vai ter direito à partilha desses... Do que eles adquiriram na constância da união, né? No que eles edificaram. Do valor que ela ajudou a investir para o término daquela construção. Exatamente. Entendi. Então, você pode participar com a gente no 3360-1101. Hoje a doutora Ana Paula Vieira, nossa advogada, trazendo aqui, ampliando, né, as perguntas aqui dos nossos telespectadores. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Se eu me divorciar, doutora, eu posso perder o sobrenome do meu ex-marido, mesmo que eu queira continuar usando ele? Bom, a regra é que a esposa, ela escolhe, na verdade, retirar o nome do marido, né? Mas se essa telespectadora deseja permanecer com o nome, ela pode continuar usando. Muitas vezes existe uma questão profissional, né, Adilson? Às vezes ela é conhecida por esse sobrenome, que, né, casou muitos anos, ali, 20 anos, aí veio a separar, mas ela constituiu Ela apresentava para a população, para a comunidade, no meio social, com o sobrenome do marido. Então, ela pode continuar usando, é uma escolha dela ficar ou não. Aí tem outra questão, que ela não pode prejudicar o nome da família dele, né? Nesse caso, não prejudicando, não tendo nada negativo que possa intervir na família dele, ela pode continuar usando, não tem problema nenhum.
Quando o casal se separa, né, doutor, se tratando nesse caso aí, não sabemos os motivos e tudo mais, mas a tendência é a esposa, né, ou a ex-esposa, retirar imediatamente o sobrenome, né, doutora? Sim, quando a gente recebe algum caso assim de divórcio, né, 100% elas querem retirar. Ela fala, não quero mais ficar com o nome do meu ex. Às vezes é litigioso também, toda a relação, né, doutora? Dependendo, né, se existe uma briga entre o casal... A maioria das vezes, né, Gilson, acho que as mulheres, exceto nesses casos que eu falei, né, uma exceção como ela ser conhecida profissionalmente ou no meio social pelo sobrenome do esposo, e ela não quer tirar por uma questão talvez profissional mesmo, né, mas se não, via de regra, querem tirar, não tem muitas exceções, não. Com raras exceções, né, doutor? 10 horas e 41 minutos, programa Hora do Povo desta segunda-feira. Como é que você foi o seu final de semana? Foi tudo bem? Tudo certo? Quiser mandar para a produção, eu estou assistindo, o meu final de semana foi maravilhoso. Pode mandar, não tem problema nenhum. 3360-1101. Vamos aqui, tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Eu e meu ex-companheiro, doutora, brigamos muito. O juiz ainda pode dar guarda compartilhada, doutora, nesse caso? A guarda compartilhada, ela é a modalidade mais usada no judiciário. Mas quando a gente fala de uma guarda compartilhada, é necessário que os pais, no mínimo, tenham uma convivência, uma relação boa que não prejudique o interesse da criança. Agora, se os pais brigam, é muito difícil que exista uma boa relação para tomar as decisões em relação à vida da criança, porque a guarda compartilhada é isso. As decisões da vida do menor são tomadas por ambos os cônjuges. Em que plano de saúde a gente vai adquirir para cuidar da saúde dele, em que médico nós vamos levar, em que escola nós vamos colocar. Tudo isso é decidido na guarda compartilhada por ambos os genitores. Mas se eles não se falam, se tem uma discussão reiterada a cada decisão que for tomada em relação à vida do menor, é muito difícil que a guarda compartilhada ela seja a melhor para a criança, né? Então, nesse caso, se os pais brigam muito, é melhor uma guarda unilateral, né, Adilson? É muito difícil, nos casos assim, em que os pais brigam, que eles consigam uma boa relação ou que aquilo não atinja o interesse do menor. Então, nesse caso, a guarda compartilhada, eu sugiro sempre, quando os pais têm uma boa relação, quando é algo consensual, que se separaram, mas mantêm um vínculo saudável. Do contrário, a guarda unilateral é a melhor escolha. Doutora Ana, a separação nunca é bom para nenhum lado, né, doutora? Claro, as pessoas se separam, né? Mas quem fica no meio desse fogo cruzado realmente é os filhos, né, doutora, que acabam sofrendo, né? Às vezes querem ficar com a mãe, outros não querem ficar com a mãe, querem ficar com o pai, né? Quando que o juiz pode determinar e quais são os requisitos para o juiz determinar, doutora, com quem as crianças vão ficar? Com quem as crianças vão ficar, geralmente fica com a mãe, né? Principalmente quando a criança é menor, porque o lar materno traz mais aconchego no sentido de que a mãe ela tem mais disponibilidade emocional para cuidar da criança. Mais jeito, né, doutora? Mais jeito, O pai, ele é mais um provedor, né? Então, claro, que se a criança querer ficar com o pai, se ambos os genitores acordarem nesse sentido, não tem problema, leva para o juiz homologar um acordo, né? Mas, do contrário, via de regra, as crianças ficam com a mãe. E mais uma extensãozinha, doutor, só para finalizar essa pergunta, quando que os avós entram nessa questão? Por exemplo, os filhos não querem ficar nem com o pai nem com a mãe. Os avós podem ter a guarda também, doutora, desses netos, no caso? Podem ter a guarda, sim. Nesse caso, teria que ver em relação ao contexto familiar que a criança está envolvida e as razões para a criança não querer ficar nem com o pai nem com a mãe ou para que o pai e a mãe não tenham a disponibilidade de ficar com essa criança. Mas os avós podem, sim, ter a guarda dos filhos. Não é comum que isso aconteça, mas é uma possibilidade dentro do direito, né, e da dinâmica familiar, dependendo da situação. Não é descartada a possibilidade, né, doutora? Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Meu marido pediu divórcio, doutora, mas eu não quero. Ele consegue se divorciar mesmo sem o meu consentimento? Quem está perguntando ali é a Yasmin. Yasmin. Sim, Yasmin, ele consegue se divorciar ainda que você não concorde. Antigamente não, né? Antigamente o cônjuge ele tinha que concordar, tinha que anuir com o divórcio.
Hoje em dia, não. Basta que uma das partes diga ao juiz, não quero mais estar casada, o juiz vai decretar ali o divórcio. O que vai ficar pendente é relação em questão de partilha, da guarda dos filhos, da pensão alimentícia, e isso tudo vai ser discutido. Mas, liminarmente, antes de discutir essas questões de mérito, o juiz pode, sim, já decretar o divórcio de vocês. Aí, a verba na certidão de registro civil, e aí já está divorciada. Aí cabe ela, voltando à pergunta anterior, né, a primeira pergunta, escolher se quer ficar com o nome dele ou não, mas, quanto a isso, é um detalhe, né? Mas eu conheço, doutora, alguns amigos, digamos assim, que estavam se separando e tudo mais, daí falavam para mim, poxa, eu não consigo me livrar dela porque ela não quer se divorciar. Não existe isso mais, né, doutora? Não existe. Antigamente existia, né? Um tinha que concordar, senão não dava, tinha que concordar com o outro. Hoje a gente chama isso de unilateral. É uma escolha unilateral. Ela não precisa da concordância do cônjuge para estar se divorciando. Basta ela querer, ela não desejar mais estar naquela relação, pede para o juiz o divórcio ali, e, como eu falei, as outras questões ficariam pendentes, né, mas liminarmente ela já conseguiria esse divórcio. Olha só, então não é mais desculpa, né, para viver, digamos, né, doutor, numa situação ali que não está sendo aceita, né, por ambas as partes, né. 10h47, vamos a mais uma pergunta antes do nosso intervalo comercial. Bom dia, doutora. O pai do meu filho mora em outro estado, doutora. Ele exige que eu leve a criança até o outro estado para ele ver. Tá justo isso, doutora, ou não está certo? Justo não é, né? Teria que analisar alguns pormenores dessa situação, quem decidiu se mudar. Eu acredito, né, na minha opinião pessoal, que o pai ele deveria arcar, se foi ele, né, que decidiu morar em outro estado, arcar com os custos de levar essa criança até ele, de buscar, de devolver para a mãe, porque não é justo que a mãe, que não teve essa escolha, arque com todos os custos. Mas, dentro de uma conversa, de um diálogo, tudo é possível, né? Às vezes, quem sabe, dividir as despesas e também, dependendo da distância, não é conveniente, não atende a criança que ela se desloque a cada 15 dias, né, em finais de semanas alternados, para um estado diferente, dependendo da distância, porque isso vai comprometer a rotina da criança. Então, quem sabe, nesses casos, conversar com o cônjuge para estar fazendo visitas mais prolongadas, em finais de ano, onde tem o período de férias, né? Ou até em finais de semanas, onde tem feriados, que são prolongados. Mas, em relação aos custos, o pai ele deve arcar, ou, no mínimo, no máximo, na verdade, a mãe dividir as despesas ali e o translado da criança na residência do pai, né? Mas é uma situação bem delicada, né, Adilson? Porque a mãe que não teve essa escolha do pai morar em outro estado, arcar com esse custo, né? Eu acho muito pesado. Se o pai quer ver a criança e ele foi embora por livre e espontânea vontade, quem tem que visitar o filho é ele, né, doutor? E não o filho, a mãe tem que mandar o filho lá, não é? Não, acho que é mais ou menos por aí, não é? Não, ela pode até mandar, mas isso demanda custo. Custos, né? Claro. Né? Exato. E esses custos quem tem que arcar é o pai, né? O translado. Claro que não existe uma regra, né? O pai tem que arcar, ou a mãe tem que arcar. Mas dentro de um diálogo, ou o pai arca, que eu acho mais justo, né? Eu acredito ser mais justo que o pai arque, já que foi ele quem decidiu, né? A mudança? Se foi, né? Decidiu a mudança, decidiu ir para longe. Do contrário, se a mãe também tem muita flexibilidade, as partes dividem ali os custos, né, do translado do menor. A conversa e o diálogo sempre é a melhor forma de resolver essas questões, né, doutora? Principalmente quando envolve filhos, não é verdade? 10h50, vamos rapidinho ao nosso primeiro intervalo comercial nesta segunda-feira de tempo nublado, fechou o tempo aqui na cidade de Balneário Camboriú, não só aqui, mas toda a nossa região. Olha, gente, vem chuva no período da tarde por aí, hein? Então, todo mundo aí fique muito atento, muito alerta. Já voltamos, é um instante só.